esta é a segunda aula do curso Teologia Básica da Prime Teologia. Vamos falar um pouco sobre quais são estes atributos. Talvez o mais conhecido, o mais falado é amor. As pessoas não podem confundir quando a Bíblia diz que Deus é amor e chegarem à conclusão de que Deus é o amor. Não, Deus ama porque Ele é pessoal, ele tem uma relação de afeição, ele tem uma relação com a sua criação baseada neste amor. E a Bíblia fala que esse amor se derramou sobre todas as pessoas em Cristo Jesus, que é o ponto alto do amor de Deus. Resumindo, o amor é um sentimento. Deus é amor. Amor é um atributo divino. Nós não podemos confundir o sentimento, que nós podemos ter um ser humano por outro ser humano, um ser humano por Deus, com a maneira com que Deus escolheu revelar através do seu amor. Mas porque Ele ama, então Deus também pode corrigir, Ele pode demonstrar a sua preocupação com os seus filhos. Quando nós pensamos em amor, a gente precisa entender que a Bíblia fala da bondade divina, que é um dos aspectos deste amor. A misericórdia, um dos aspectos deste amor. A graça, como favor imerecido, um dos aspectos deste amor. Nós precisamos fazer uma ressalva. Existe dentro da teologia, ou de alguns ramos da teologia, o que se chama de universalismo. Esse pensamento, ele diz o seguinte: olha, já que Deus é amor, então não pode haver condenação. Ninguém vai ser condenado ao inferno, ninguém vai ficar longe de Deus porque Ele quer todos perto de si. Nós precisamos entender, como foi falado na primeira aula, que eu não posso fazer uma teologia a partir de uma parte. Eu preciso entender o todo da revelação. A Bíblia fala que Deus é amor, mas também fala que Deus é justiça. Pensando nos seus atributos, ainda lembramos da eternidade. Esse é um atributo que Deus não consegue comunicar, porque nós, seres humanos, nós, criação, estamos sujeitos ao tempo. Deus não está, Ele é, Ele sempre foi e Ele sempre será. É a autoexistência de Deus. Isso pode nos dar conforto, por saber que Deus não está limitado à minha percepção, aos meus anos de vida, aquilo que eu já vivi ou que eu ainda vou viver. Deus está desde o início. Eu sou fruto desta criação. E depois que tudo passar neste mundo, Deus continuará sendo. Isso nos remete a um outro atributo que tem a ver com a imutabilidade divina. Ou seja, Deus não muda. Eu mudo. Eu era criança, hoje sou adulto. Meus pensamentos não são iguais. Minha maneira de ver o mundo não é igual. Mas Deus não muda. Deus continua sendo Deus. Aconteça o que acontecer. Podem vir as piores tragédias sobre o mundo. Pode ter tornados, podem ter tsunamis, podem ter furacões, podem ter terremotos. Deus continua sendo Deus. Ele não é menos Deus porque as coisas estão erradas. Ele não é menos Deus porque as coisas não são exatamente do jeito que eu gostaria ou do jeito que eu espero. Pensando a respeito da infinitude, isso quer dizer o quê? Que Deus não tem limites, Deus não tem limitações. Ele não está preso a um determinado tempo, nem a um determinado espaço. As Escrituras falam desta qualidade divina. A infinitude é um pouquinho diferente da onipresença, ou seja, tem a ver com a transcendência de Deus. Quando nós falamos da onipresença, quer dizer que Deus está em todos os lugares. Nós não podemos confundir a ideia de Deus estar em todos os lugares, de Deus ser todas as coisas. Perceba, quando eu digo que Deus está em todas as coisas, Deus está na árvore, Deus está na pedra, então a pedra e a árvore são sagradas por causa disso, eu estou pegando parte da verdade e tentando transferir para aquilo. Mas a Bíblia nos diz o quê? Que Deus não tem essa limitação física que nós temos. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele não está preso a um corpo que tem seus limites. Pensando ainda nas qualidades de Deus, a justiça. Como foi falado antes, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Se Deus é justiça, ele precisa estabelecer
uma moralidade. Ele vai trazer um senso, um sentido de julgamento, aquilo que é certo, aquilo que é errado. A Bíblia fala repetidas vezes do juízo de Deus, aquilo que Deus trouxe sobre a humanidade quando os homens, as mulheres, os seres humanos criados não entenderam ou foram totalmente opostos àquilo que Deus gostaria. Acontece então o juízo, a justiça de Deus é manifesta. Outro aspecto importante da pessoa de Deus é entendermos a sua liberdade. Deus não está preso, não está sujeito à criação. Se nós pensarmos que vivemos num mundo tridimensional, ou seja, temos 3 dimensões, altura, largura, profundidade. Nós também temos que entender que existe uma outra medida chamada tempo. Deus não está preso a o que foi criado, ele está acima do tempo. Ele está acima dessas 3 dimensões que nós vivemos. Ele vive dentro de uma dimensão que é própria dele. E isso é, vez após vez, mostrado na Bíblia. Concluímos assim a nossa videoaula. Este é o curso de Teologia Básica do Prime Teologia.